Bom, boa noite, irmãos. Ah, sempre que eu venho e prego, que eu venho aqui no púlpito e prego, a próxima vez sempre demora muito. Então, já virou quase um bordão meu. Eu pedi para os irmãos terem paciência, se eu gaguejar, se eu me atrapalhar. Então é isso, tenham paciência comigo. Vamos abrir em João 16. João 16, versículo 33. Aqui. João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui, a passagem de Jesus falando com os discípulos e dizendo a eles, né, que ele iria partir. E como diz lá no versículo 25, disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, Cristo está dizendo que logo virá o tempo que ele não estará mais, e não irá mais falar por parábolas, mas abertamente. Então, ele vem dizendo, falando com os discípulos, e no final diz isso: no mundo tereis aflições. Pois, de fato, os apóstolos foram perseguidos, logo após os cristãos foram, e até hoje existe uma perseguição menor, pelo menos aqui no Brasil não é uma perseguição tão grande, mas ainda existe a perseguição e diversas aflições que temos neste mundo. E o que Cristo diz para nós é: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E este é um problema que afeta muito a nós os cristãos, que é a questão do desânimo. Existe tanto pecado, existe tanto mal neste mundo, que é inevitável que em algum momento vamos desanimar, vamos perder aquela disposição para trabalhar na obra, para fazer, ter aquela alegria. Pois ânimo, a palavra que a gente acaba associando a alegria é isso, mas a palavra no dicionário significa a disposição para o serviço, estar disposto, estar com um espírito elevado para fazer tal coisa. E muitas vezes vamos nos encontrar desanimados por conta do pecado que nos rodeia, por conta do nosso próprio pecado, muitas vezes. Então, um episódio recente que está acontecendo agora, a questão das Olimpíadas. Já cansamos de falar sobre a questão da abertura, que escarnece de Deus, que realmente é uma blasfêmia. Também durante os jogos que alguns atletas vencem e professam ali sua fé e são boicotados pelo Comitê Olímpico. Isso é um problema que tem acontecido. Isso cada vez mais vai acontecer, seja de maneira aberta, como lá em Paris, ou então de maneira mais velada, mas a tendência é que isso aumente conforme o tempo. Uma coisa que eu observei também é que existem pessoas que não querem aceitar isso que está acontecendo, pessoas ditas cristãs, que não deveríamos combater isso com mais violência. Realmente, por que não escarnecem do islamismo? Porque eles atacam, eles revidam com violência. Então deveríamos fazer assim também. Inclusive, tem até um influenciador político, que eu imagino que alguns irmãos tenham chegado a ver isso, que disse que realmente os cristãos deveriam agir com mais violência. Curiosamente, esse influenciador que disse isso é muçulmano, então tem um pouco de sentido porque ele diz isso, né? Afinal, é assim que o Islã opera. Eu vi algumas pessoas concordando com isso, dizendo que não, devemos ser assim também. E existe também um histórico passado de cristãos que davam lampadada na cabeça de gay na rua. Não, passava na frente da igreja, tomava lampadada, pegava aquelas lâmpadas bastão e batia. E isso não deve ser o nosso comportamento, não devemos responder dessa maneira, né? A palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim uma guerra espiritual.
Então, nós podemos odiar o homossexualismo, nós odiamos a blasfêmia contra o nome de Deus, mas isso não nos dá direito de atacar outra pessoa, pois somos tão pecadores quanto essas pessoas. Então, ver isso no nosso quintal, né, na comunidade dita cristã, nós tentamos nos afastar do mundo que está lá na rua, mas aqui no nosso quintal temos contato com essa comunidade dita cristã, e mesmo aqui nós vemos muitos problemas. Essa questão de alguns querem já ser mais violentos, querem ir para as vias de fato, ou então falsos profetas, igrejas que dizem que não, me dê tudo que você tem, me dê seu carro, me dê sua casa e você terá tudo em dobro. Isso parece até o golpe do urubu do Pix, de 50 que você vai receber 100. Mas assim, muitas igrejas operam. Talvez o urubu do Pix tenha vindo daí, né? Mas é um problema que temos. E isso no nosso quintal, né? Nessa comunidade dita cristã, temos vários problemas deste. E a Bíblia já fala disso. Já alerta sobre esses falsos profetas. Hoje em dia existem até igrejas inclusivas que aceitam homossexuais, aceitam trans. Se eu não me engano, até existe uma igreja que tem uma pastora que é lésbica, se eu não estou enganado, fica lá no Rio de Janeiro. E é um absurdo. E a gente vê essas coisas acontecendo e estão ao nosso redor, estão muito próximas de nós. No campo intelectual, nós vemos essas coisas também. As filosofias do mundo, todo filósofo, desses filósofos clássicos, todos eles são muito bons em perceber um aspecto verdadeiro do ser humano. Todos nós não somos capazes apenas de viver, trabalhar e morrer sem qualquer outra coisa. Todos percebendo que precisamos de um propósito, que precisamos de algo para nos completar. E cada filosofia, cada escola filosófica vai dizer uma coisa. Precisamos aproveitar ao máximo, precisamos aproveitar esse dia como se não houvesse amanhã. Precisamos ter moderação, tanto na alegria, na tristeza, viver sempre num meio estável, equilibrado. E elas vão tentar achar as mais diversas soluções para o problema do propósito humano. Mas o que elas não percebem é que todas estão erradas, porque o que precisamos de fato é de Deus. O buraco que temos em nós, esse propósito que nos falta, só podemos encontrar em Deus. Fomos criados para servir ao Senhor. Então, a partir do momento que estamos em pecado e estamos distante de Deus, não há nada neste mundo. Podemos amontoar todas essas filosofias e elas não vão chegar nem perto de preencher o nosso coração, preencher aquilo que nós verdadeiramente precisamos, que é de Deus. E ainda falando sobre essas vertentes filosóficas, existe uma dessas vertentes chamada positivismo, que quem está na escola aqui, no ensino médio, já deve ter estudado, está estudando ou vai estudar ainda. E caso não tenha visto, não está vendo e não tem previsão de ver isso na escola, é bom ver que vai cair no Enem. Então já fica a dica de estudo aí. Mas o que essa corrente filosófica diz? Que tudo aquilo na nossa vida que pauta nossa vida, aquilo que acreditamos, tudo aquilo que temos por verdade, deve ser baseado na ciência. Então, assim, deve existir um método científico por trás de tudo aquilo que acreditamos, por trás de tudo aquilo que a gente vive. Se não tem um método científico para aquilo, então está errado. Automaticamente está errado. E essa é uma corrente filosófica que se popularizou bastante aqui no Brasil, lá no passado, e até hoje a nossa elite pensa muito dessa maneira. E a princípio a gente pode pensar, o mundo pode olhar e pensar, mas se a ciência validou, realmente está certo, né? Se a ciência não valida, quer dizer que não está certo. Porém, existe um problema muito grande nisso, porque a ciência ela serve apenas para observar um fenômeno que acontece, a gravidade, se eu soltar esse lápis ele vai cair, por que ele vai cair? Então a ciência vai lá e formaliza isso, faz uma teoria, e se passar pelo crivo científico isso é formalizado. Então a ciência opera nessas coisas. Pega um fenômeno, observa ele, experimenta ele de maneira prática e formaliza ele. Então se a ciência funciona dessa maneira, como fica a questão moral, então?
por que matar é errado? Bom, na nossa Constituição, homicídio é crime, roubo é crime, sequestro é crime. Por que todas essas coisas são crime? O que diz que isso é bom ou é mal? Por que essas coisas são tidas como erradas? Existe um método científico por trás disso? Então, a partir do momento que você segue uma corrente filosófica que te diz que só a ciência está certa, você precisa fazer com que a ciência também reja a moral do mundo. Precisamos ter a ciência dizendo para a gente o que é certo e o que é errado. E aí surge a ideia de cientificismo, que seria uma religião baseada na ciência. Onde essas pessoas têm para elas que a ciência é Deus. Então, elas precisam, de alguma forma, forçar a ciência a falar sobre essas coisas, que ela não tem competência para isso. A ciência não foi desenvolvida para falar sobre esses assuntos, sobre aquilo que é metafísico, sobre aquilo que não é material. Então, é preciso forçar. E aí vem, então, pessoas que, por exemplo, que acreditam ferrenhamente na teoria da evolução. E o próprio nome já diz, teoria. É algo que ainda está no processo de discussão que não foi provado. E realmente é algo que não tem como ser provado, porque diz a teoria da evolução que é necessário milhões e milhões de anos para que uma espécie se adapte de diferentes maneiras até virar outra. Então seria necessário um grupo de cientistas pegar vários grupos de animais e observar eles ao longo de milhões de anos. Aí precisaria ser gerações e gerações de cientistas observando isso. É impraticável, é algo que realmente não tem como provar. Porém, muitos têm a evolução como verdade. Acreditam, não, é verdade esse negócio. Inclusive, até eu estava conversando com um amigo meu que é católico e falando sobre isso. Ele, mas você não acredita no criacionismo? Ele, não, eu acredito na evolução. Mas por quê? Ele, não é porque eu sou cristão que eu vou deixar de acreditar na ciência. Mas não faz sentido, porque evolucionismo não é ciência, é só uma teoria ainda. Não foi provado. E é muito, muito, muito pouco provável que seja verdade, porque falar um pouco de sendo um pouco chato aqui, mas o nosso planeta muito provavelmente ele é muito novo. Muito provavelmente ele tem menos de 20 mil anos por aí. Mas também não vou entrar em detalhes do porquê disso. Quem quer saber, vai atrás de um estudo do Adalto Loreto, alguma coisa assim. Eu o estudo não é a respeito disso. Mas realmente é muito pouco provável que a evolução seja a verdade. E nós sabemos que não é, porque sabemos que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que fomos criados e não evoluímos do macaco. Então a gente vê o pecado em diversas vertentes, seja no nosso quintal aqui no meio cristão, seja na comunidade acadêmica, seja em qualquer parte do mundo nós vemos isso. E estarmos expostos a esse pecado do mundo realmente pode vir a nos causar desânimo, a nos deixar realmente sem tanta motivação. E nós vemos que isso não é algo recente. O pecado está no mundo desde a queda do homem, desde a queda de Adão. E vemos em passagens da Bíblia como que isso influenciava a sociedade daquela época. Então, se a gente for lá para Gênesis 24, Gênesis capítulo 24. Então, aqui, em Gênesis 24, capítulo 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então aqui, Abraão diz para o seu servo não buscar uma esposa para Isaque ali em Canaã, mas lá em outro lugar, na terra de onde Abraão veio. Mas por que disso? Porque Abraão sabia que ali onde ele vivia era no meio dos inimigos de Deus. Ali os povos que viviam naquela região
odiavam a Deus. Não à toa dali que surge o ídolo, o culto a Moloque, que passava as crianças pelo fogo. Então ali tinha tudo de pior. Não à toa ali é onde ficava Sodoma e Gomorra, ali na região. Tudo de pior ficava ali. Que realmente era um local onde as pessoas odiavam a Deus. Os povos ali odiavam a Deus. Então, Abraão, sabendo disso, não quer que seu filho se misture com aquele povo. Inclusive, é uma ordem que Deus dá ao longo da Bíblia, ao longo aqui do Velho Testamento. A gente vê Deus enfatizando essa questão, para não se dar em casamento com o povo daquela região. Uma outra parte que vemos isso é lá em Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, alguns jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a linguagem dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E no versículo 8 diz: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então aqui a gente vê uma situação um tanto parecida, que Daniel estava ali no cativeiro, e ele estava rodeado ali da sociedade babilônica, em que tinha um costume também completamente contrário à vontade de Deus. E aqui é uma situação que é ainda pior para Daniel, pois no caso de Abraão, ele estava vivendo ali, tinha o seu acampamento, e depois quando o povo de Israel cresce, eles estão ali na terra deles. Porém aqui, então eles poderiam fugir com maior facilidade do pecado do mundo, das influências negativas do entorno deles. Porém que Daniel não tinha muito para onde correr, ele estava no covil do inimigo, digamos assim, estava no cativeiro lá na Babilônia. Então, é uma situação que é até pior, pois, como diz aqui no versículo 4, o rei queria, não o faraó, né, o rei, queria jovens doutos, jovens conhecidos, de boa aparência, que fossem instruídos, e para que eles aprendessem a cultura daquele local, para realmente induzir esse pensamento, o pensamento daquela sociedade na cabeça dos jovens israelitas. Isso é algo que acontece muito hoje em dia. Nas escolas, muita agenda política é passada para as crianças desde cedo. O meu ensino médio mesmo, eu vi muita coisa lá que era claramente tendenciosa, muita questão de história, a questão mesmo do evolucionismo que eu falei agora há pouco. A minha professora, ela falava, não, a gente ainda chama de teoria da evolução, mas logo logo vamos chamar de lei da evolução, porque logo logo vai ser provado. E ela falando assim, na maior fé, na maior convicção, que até é sentido, porque eu não sei se eu tenho tamanha fé, e ela tem toda essa fé na evolução. Mas é o que acontece. É o que acontecia naquela época, que vemos que eles forçavam a cultura deles no povo de Deus, e isso acontece ainda hoje. O mundo tenta forçar em nós a cultura deles, para que a gente realmente se afaste de Deus. Como eu falei antes, né, existem alguns ditos cristãos que preferem o uso da violência para não, blasfemou de Deus, então vamos usar a violência, é sagrado, vocês não podem falar dessa maneira de Deus. Quando nós agimos dessa maneira, nós estamos muito mais parecidos com o Islã. E aí fica muito mais fácil de acontecer um ecumenismo, de se juntar, porque somos parecidos com outra religião, o que nos impede de
comunhar junto. E é daí que vem o ecumenismo. E há muito tempo vem acontecendo e cada vez mais existem reuniões ecumênicas ao longo do mundo em que líderes cristãos se juntam com líderes de outras religiões. E isso mostra como o mundo está declinando, como o pecado está sendo cada vez mais aceito, como o desrespeito a Deus está sendo cada vez mais aceito. E todas essas coisas realmente vão nos animar. Se verdadeiramente amamos a Deus, essas coisas realmente vão nos deixar tristes, vão nos deixar abatidos. E o desânimo pode ser ocasionado tanto pelo pecado externo, pelo pecado que vemos no mundo, quanto pelo nosso próprio pecado. Vemos o caso de Davi, por exemplo, que adulterou, que assassinou, e que para ter chegado nesse ponto muito antes ele já estava negligenciando seus deveres. Ele deveria estar na guerra naquele momento, mas não estava no palácio. E foi um grande pecado que ele cometeu ali, foi uma grande série de pecados que ele cometeu. E ele mesmo fala no Salmo 51, né, orando a Deus pedindo para que ele restituísse a alegria da sua salvação. E realmente, Davi estava no fundo do poço ali, estava completamente desanimado, não tinha força para nada, não tinha ânimo nenhum para qualquer coisa que fosse. Em um outro caso, que nós vemos também um desânimo pelo próprio pecado da pessoa, é lá no livro de Jonas. A gente viu isso semana passada, estudamos aqui. E aqui no capítulo 3, versículo 10, diz assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram e do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não fez. É no capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E o capítulo 2 é ainda mais chocante, né? E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por que que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então aqui, Jonas já estava enfurecido, já estava realmente com ódio dos ninivitas. Ele não queria que aquele povo se convertesse. Bom, não vou repetir a pregação da semana passada, mas Jonas realmente ele tá com a visão tão obscurecida, tão nebulosa por conta do seu pecado, por conta do seu ódio, que ele não teve prazer ao cumprir a vontade de Deus. Ele foi lá, pregou a todo um povo que se converteu, toda a cidade se converteu, e isso deveria ser motivo de regozijo, deveria ser motivo de grande alegria para qualquer um. Porém, Jonas não teve alegria nisso, pois ele estava cego pelo seu pecado. E como eu disse, o desânimo não é apenas uma questão de estar alegre, de estar triste. É uma questão realmente dessa disposição de fazer a vontade de Deus. Jonas não tinha disposição nenhuma, porque ele estava ocupado demais com o seu pecado para poder se dispor a fazer a vontade de Deus, para poder ter ânimo, para poder ter vontade de fazer a obra de Deus, aquilo que Deus mandou ele fazer. Então, o desânimo ele pode vir das mais variadas formas, seja pela tristeza que temos em ver o pecado, seja por um pecado dentro de nós que nos afasta de Deus, que nos faz perder a motivação de servir ao Senhor. E beleza. Podemos ficar desanimados pelo pecado do mundo, pelo pecado nosso, mas qual o problema que o desânimo causa em nós? O que ele efetivamente opera na gente? Bom, como a gente acabou de ver aqui em Jonas, a gente não tem mais prazer ao fazer a vontade de Deus. Aqui Jonas, ele, claro, Deus operou um grande feito por meio dele. E como um servo do Senhor, ele deveria estar muito alegre, pulando de alegria. Porém, longe disso foi a reação dele. Ele ainda orou a Deus, dizendo: Não, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que o Senhor tinha poder para salvá-lo. Então eu não queria fazer isso.
Eu sabia que o Senhor iria salvá-los. Ah, então ali Jonas tinha perdido completamente o prazer na vontade de Deus, ao cumprir a vontade de Deus, de trabalhar na obra do Senhor. Um outro sintoma que isso pode nos causar, do que o desânimo pode nos causar, é de ficarmos inertes. Então, chegamos em casa do serviço, aí chega lá, todo cansado já, joga as coisas de canto, aí pega o celular e fica lá, Facebook, Instagram, fica vendo vídeo no YouTube lá. Ah, mas que momento que nós tiramos para estudar mais de Deus, para poder aprender mais do Senhor, para poder louvar a Deus? Nós chegamos em casa depois do serviço, ou no meu caso, que eu trabalho em casa, depois do serviço a gente para e ora a Deus agradecendo por mais um dia de trabalho, porque temos um trabalho, oramos porque tudo correu bem ali. Nosso dia, no nosso dia a dia, a gente ora pela comida que a gente tem, a gente ora pelas coisas que Deus nos dá, ou não, a gente, assim que faz as coisas, vivemos nossa vida, a gente esquece de tudo e vai e busca o entretenimento deste mundo. Não estou aqui pregando contra a rede social, não é pecado usar a rede social, porém, tudo, sabe, temos que saber o limite das coisas. As coisas não podem ocupar mais do nosso tempo do que as coisas de Deus. E é muito simples. A gente vai se ocupar daquilo que está no nosso coração. Se Deus estiver no nosso coração, se amarmos a Deus, a gente não vai focar tanto nessas coisas. Tanto em rede social, tanto em responder mensagem, tanto em ver vídeo. A gente vai focar nas coisas que são de Deus. Então, se estamos desanimados, seja por qualquer coisa que nos causou, estamos num estado mais profundo de desânimo, a gente fica inerte, a gente não é ativo em ir atrás de estudar, em ir atrás de aprender mais do Senhor. Um outro exemplo é um outro sintoma que o desânimo nos causa é que perdemos a gratidão a Deus. Então a gente vê lá em Êxodo 16, eu não comentei antes, mas a gente vai fazer uns bons passeios aqui pela Bíblia, pular de um lado para o outro. Mas aqui em Êxodo 16, versículo 2, diz assim: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tem trazido a este deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Então ali, aqui é logo após a fuga do Egito, então Deus conduziu o povo para fora do Egito, para fora do Egito para o deserto, e o povo, em pouco tempo, já começou a murmurar. Não são muitos capítulos atrás que o povo conseguiu fugir do Egito. Mas logo aqui o povo já está murmurando, já está descontente, já não tem mais aquela gratidão que eles tinham anteriormente. Então, quando estamos desanimados, isso pode nos fazer perder a gratidão a Deus e até chegar a murmurar contra o Senhor. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, na época dos juízes. O povo queria porque queria ter rei, porque as nações ao redor tinham reis. Eles não queriam ser governados por Deus. Tanto que isso acontece na época do profeta Samuel. E o Samuel diz: Não, vocês não vão ter rei, ponto final. E Deus diz a Samuel: Não, se eles querem rei, então eles terão rei. Porque não é a ti que eles estão rejeitando, Samuel, mas a mim. Então, ali o povo já estava completamente rebelde, não tinha mais gratidão pelo governo que eles tinham, que era um governo de Deus. Eles queriam um rei humano, como as outras nações tinham. E um outro sintoma que isso pode causar é de buscarmos outros deuses. Então, aqui em Êxodo ainda, capítulo 32, capítulo 32, aqui o versículo 1.
Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E esse aqui é o episódio do bezerro de ouro, em que Moisés depois desce e vê aquilo e quebra as tábuas do testemunho. E aqui eles literalmente fizeram um deus para si, fizeram uma estátua. Esse jumento de ouro é o deus que eles tirou do Egito. E eles fizeram esse ídolo. E na nossa vida, podemos não fazer isso literalmente, mas a gente faz isso, por exemplo, como eu dei exemplo agora há pouco, de ficar mexendo na internet, rede social. Essas coisas se tornam deuses nos nossos corações se nos dedicamos mais a isso do que a Deus. Então essas coisas não são causadas pelo desânimo, pela falta de vontade de servir ao Senhor. Quando nós pregadores subimos aqui no púlpito, a gente está vindo animados, porque um certo nervosismo, porque é uma responsabilidade, mas animados por poder ser instrumento na mão de Deus. Ou a gente vem aqui, deixa eu pregar aqui, preguei hoje, só daqui 5 semanas agora tem tempo para descansar. A gente pensa dessa maneira ou a gente tem a alegria de, apesar do nervosismo, mas tem a alegria de poder ter essa oportunidade de estar aqui? É algo para pensarmos. E um outro exemplo, né? Voltando aqui a essa questão do buscar outros deuses, um outro exemplo disso é a própria questão de Salomão, que se casou com diversas mulheres de diversos reinos, e elas o levou para, esqueci o português aqui por um momento, e elas fizeram ele ir atrás de outros deuses, se prostrar perante outros deuses, e até mesmo a Moloque, esse deus que faz as crianças passarem pelo fogo. E então isso é algo muito grave que pode acontecer em nossas vidas, e apenas essa questão do desânimo pode vir a virar essa bola de neve e causar tudo isso. Então, o que seria a solução para o nosso desânimo? Eu poderia vir aqui dizer para os irmãos que temos que estudar mais da palavra, temos que nos abster de ver essas coisas, de ver o pecado do mundo, de focar mais naquilo que é de Deus. Mas o que verdadeiramente precisamos é de amor. Precisamos verdadeiramente amar a Deus, amar mais a Deus. Precisamos conhecer a Deus para poder amá-lo mais. Porque se tivermos amor a Deus, a gente vai ter esse combustível para amá-lo cada vez mais e mais, para servi-lo com cada vez mais disposição, cada vez mais alegria. Lá em 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor, vamos dar um pulo lá. 1 Coríntios 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, não seria nada. Nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca com a injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E lá no versículo 13, no versículo final, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Então, eu poderia dizer para os irmãos que a solução para o nosso desânimo é estudar mais, é evitarmos as coisas do mundo, é realmente buscar aprender mais do Senhor, mas para essas coisas serem efetivas, não serem puro legalismo, mas serem de fato efetivas, precisamos ter amor a Deus.
Precisamos conhecer mais o Senhor para amarmos mais a Ele. Precisamos revisitar a obra que Ele fez em nossas vidas. Se estamos aqui hoje, é porque fomos salvos, porque reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos o lamaçal em que estávamos. E Cristo nos tirou de lá, nos limpou, nos cobriu com seu sangue, para que possamos ser vistos como justos perante Deus. E é por causa que Ele nos amou primeiro que nós estamos aqui. E por isso nós devemos a Ele amor, devemos a Ele obediência. Então, devemos crescer em amor, amar mais a Deus, para que assim a gente tenha mais ânimo. E como Jesus diz lá em João 16, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus Cristo venceu este mundo, venceu o pecado. Ele morreu naquela cruz, levando todo o nosso pecado, e ele venceu o mundo. Jesus é o maior dos vencedores. E devemos ler isso e entender o tamanho do peso dessas palavras de Jesus. E realmente ficarmos alegres com isso. Ficarmos realmente felizes com isso por amor a Deus. Então, quando Jesus diz, mas tem de bom ânimo, que tenhamos bom ânimo. Esta é a mensagem, irmãos.